E foi presidida essa mesa pelo vereador Mário Covas Neto. E, a partir dessa audiência pública, nós criamos esse grupo de trabalho com uma intenção, que é de construir uma solução, um caminho para a solução da questão salarial do servidor admitido pela Lei 9.160. Compõe esse grupo um representante da Secretaria da Fazenda, que é o senhor Ahmed, que, aliás, participou também da nossa audiência pública. Participa desse grupo, representando a Secretaria da Gestão, o senhor Marcel Moraes Felices, e os gabinetes dos vereadores Mário Covas e Toninho Vespoli, aqui representados pelos assessores parlamentares, o Arilton, do Toninho Vespoli, e a Letícia, que é assessora do vereador Mário Covas. Eu estou aqui como representante dos servidores admitidos. Nós temos o Sindicep, presidente Sérgio Antiqueira. Está aqui presente a secretária do Sindicep também, a senhora Rosângela. O representante do departamento jurídico do nosso sindicato, que é o doutor Coutinho, sentado ali na ponta da mesa. E nós estamos só aguardando, então, recapitulando a chegada do Sr. Marcel, que comunicou que está a caminho, está atrasado, mas está a caminho. O Sr. Ahmed, repetindo, já mandou mensagem agora de manhã, dizendo que não vai poder vir. Infelizmente, a agenda do Toninho Vespoli não permitiu que ele esteja aqui presente. E o vereador Mário Covas Neto mandou mensagem agora de manhã também, avisando que teve um problema familiar e não vai poder comparecer. O objeto dessa nossa reunião de hoje, só recapitulando, no que nós avançamos e até onde chegamos, na nossa audiência pública, a proposta desse GT para criar uma solução para nós, proposta essa que foi encaminhada pelo vereador Toninho Vespoli, que criou esse grupo de trabalho, pressupõe que a gente fosse criar, que a gente criaria a nossa solução pautados pela nossa proposta de PL, de projeto de lei. Esse projeto de lei foi construído ao longo dos últimos 5 anos, ao longo de muita conversa, de muita negociação, e desde que esse grupo começou a trabalhar, nós estamos hoje no 4º encontro deste grupo, a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Gestão apresentaram algumas questões que nós já superamos, reformulando a maneira de apresentar o nosso projeto de lei. A Secretaria da Gestão apresentou a questão jurídica na forma de redigir o projeto de lei, não apresentou nenhum problema em relação a não poder fazer isso, ou ser ilegal, nada disso. É que a maneira de redigir o projeto precisava ser de outra forma, nós fizemos de outra forma. A Secretaria da Fazenda colocou a situação de que nesse ano não poderia haver impacto financeiro nenhum e que o impacto teria que ser diluído em 3 anos. Nós fizemos isso também no nosso projeto de lei, porque a nossa valorização salarial seria feita de imediato, equiparando nossos salários ao final das nossas respectivas carreiras. E nós tivemos que fazer isso escalonadamente e em 3 vezes, 2018, 19 e 20, subindo a cada ano até chegar na meta, que é a equiparação salarial. Salários iguais para trabalhos iguais é a nossa sentença, a nossa oração, a nossa palavra de ordem, a nossa prece, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que tudo que foi solicitado pela Secretaria de Gestão e pela Secretaria da Fazenda, nós já fizemos a nossa lição de casa e já reformulamos o nosso projeto, a nossa minuta de projeto de lei, para adequar tudo que foi colocado aqui nesses 3 encontros anteriores, certo? Agora, a Secretaria da Fazenda, ela só pode fazer o seu posicionamento final em relação ao orçamento
na hora que tiver o estudo de impacto financeiro. E o estudo de impacto financeiro sobre a nossa proposta, quem faz é a Secretaria de Gestão. E a Secretaria de Gestão, até o momento, não apresentou esse novo impacto. Ou seja, apresentou sim, mas apresentou não por escrito e houve uma controvérsia em relação ao número de servidores admitidos. Porque a Secretaria de Gestão, na segunda encontro nosso, que foi aqui no dia 13 de junho, colocou que, embora o número de servidores admitidos tivesse diminuído em relação ao estudo de impacto financeiro anterior, que fora feito em junho do ano passado, embora esse número tivesse diminuído em função da nossa categoria ser uma categoria envelhecida, e as pessoas estão morrendo. Ele justificou que tinha havido um erro no cálculo do estudo de impacto financeiro do ano passado e que o cálculo da nossa conta tinha ficado quase que 50% a mais do que o estudo anterior. Felizmente, nesse meio tempo, nós tivemos a publicação do dia 7 de julho em Diário Oficial, a partir da página 53, por uma questão de um acordo jurídico que a Secretaria da Gestão, a Prefeitura Municipal, entrou em acordo com o INSS, em repasse de alguns valores para cobrir a aposentadoria de alguns colegas comissionados em funções atípicas e todos os admitidos pela Lei 9.160, a Prefeitura precisou publicar o nome de todos nós para dizer nesse acordo que nós somos mesmo do regime próprio de previdenciário do município e que nada devemos, portanto, ao regime geral, né? E que o regime geral da federação ia repassar o dinheiro bom, enfim, é uma questão jurídica entre a prefeitura e o INSS que já foi resolvida. E, em função desse acordo que eles chegaram entre si, a prefeitura teve que publicar os nossos nomes. A partir dessa publicação, colegas, eu e a colega Soninha Mírio fizemos a contagem dos admitidos nessa publicação oficial da própria Secretaria de Gestão. E chegamos a um número de 5.175 servidores admitidos. Uma quantidade 25% menor do que foi apresentada pela Secretaria de Gestão aqui nas últimas reuniões. Então, nós pedimos, na última reunião, que a Secretaria de Gestão esclarecesse. Aliás, esse pedido já havia sido feito antes por um ofício dos dois vereadores, do gabinete dos dois vereadores, Toninho Vespoli e o Mário Covas, encaminharam ao secretário Paulo Webel, da gestão, um ofício pedindo a ele 4 pontos. Primeiro, esclarecimento em relação a esse número, né? Porque existe essa discrepância entre agora sabemos, o dado oficial publicado em Diário Oficial e a base de dados que a Secretaria de Gestão tem e puxa não nomes, mas números, certo? Então, teria que ver o que está acontecendo com essa base de dados ou com a publicação em Diário Oficial, que justifique essa discrepância de número. Porque, enquanto nós não tivermos clareza sobre o número de quantos somos nós, nenhum estudo de impacto financeiro vai ser esclarecedor. E, sem esse esclarecimento, a Secretaria da Fazenda não pode se posicionar sobre a viabilidade ou não do nosso projeto de lei, né? Enfim, então nós estamos nesse impasse nesse momento, né? A Secretaria da Gestão, infelizmente, até o momento, não apresentou esses dados que foram solicitados pelos gabinetes do prefeito, que foi solicitado em visita minha à própria secretaria. Hoje nós estamos protocolando aqui, nessa reunião, um ofício do próprio sindicato que nos representa nessa luta, o Sindicep, pedindo o mesmo para a Secretaria de Gestão.
E estamos nesse impasse, estamos aguardando a presença aqui do representante da Secretaria da Gestão. E, enquanto isso não se resolver, esse GT existe para encontrar uma solução, colegas. Esse aqui não é uma mesa de negociação, porque o nosso caso não é um caso de negociação. Isso já vem sido discutido há 10 anos, exaustivamente com todos os envolvidos, de que nós estamos nessa situação por responsabilidade da própria administração pública, né? Não por culpa ou alguma omissão ou relapso nosso, né? Nós fizemos a nossa parte. Nós trabalhamos. Então, eu gostaria só de esclarecer isso para todos aqui que estão presentes. Agradeço a presença do Donizete, que está conosco ajudando desde do ano passado, né, Donizete? Eu pedi a ele que viesse, agradeço a sua presença. E agradeço a presença de todos, novamente a presença do gabinete da vereadora Soninha Francini, que tem nos acompanhado na Comissão de Orçamento e Finanças aqui na Câmara. Enfim, e estamos nesse impasse. Agora, só esclarecendo de que esse GT, ele existe para encontrar um caminho de reparação para nós. Ele não é uma mesa de negociação. Portanto, ele não é passível de ser neutralizado, de ser extinguido por quem quer que seja. É um compromisso que nós temos entre nós, com os vereadores que nos apoiam, com o próprio executivo, que participou da nossa audiência pública e que concordou em participar desse grupo de trabalho para encontrar esse caminho e essa solução. Mas me parece que tem assuntos que são alheios ao objetivo deste grupo de trabalho, que estão dificultando o nosso caminhar, né? Possivelmente acordos políticos que são feitos em outras instâncias e que não passam sequer também pelo fórum das entidades e na negociação do Sistema Integrado de Negociação Permanente, enfim, são coisas que alheias à nossa vontade, alheias à existência desse grupo. Agora, esse grupo tem esse objetivo e, no que depender de nós aqui, a gente vai continuar aqui, sim, até que essa solução seja encontrada e viabilizada, tá bom? O Sérgio também quer se colocar, vou passar a palavra para ele. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu queria aproveitar que a gente está tendo registro, né, dessa audiência, dessa reunião, para explicar até, porque aí torna mais público para quem não está aqui, pode poder acessar depois essas informações, né? A Sueli já fez uma retrospectiva e eu acho importante a gente entender de onde parte esse projeto de lei que a gente construiu dentro do sindicato. Esse projeto de lei, ele parte de um posicionamento tirado em assembleia em 2014, quando naquele momento o governo estava apresentando as propostas, principalmente para o nível universitário, em subsídio para os analistas, e ele criou uma regra nova lá para os admitidos, que ao invés de ficar, não sei se vocês lembram, quem era a letra A até E, era distribuído nas categorias 1 a 5 das novas carreiras do QPS, do agente de apoio, do AGPP e dos especialistas, né? Então, quem era A ia para o 1, quem era I ia para o 5, né? Essa distribuição. E essa, que a gente nunca entendeu qual foi, de onde tiraram essa regra. Não tem nenhum, é uma convenção. Convenção não precisa ter uma lógica, né? Estabelece uma ideia, vamos fazer assim. E aí, nas negociações, eles colocaram um impedimento, né? Que era, eles colocaram todo mundo na 5, então juntou todo mundo na 5, a gente dizia, não resolve o problema, né? Trazia todo mundo para referência 5. Isso aconteceu, essa regra foi colocada para os analistas na nova situação, para carreira da saúde reestruturada, também trouxe todos os admitidos para referência 5, e aconteceu depois com os agentes vistores e a GCM, os admitidos foram colocados para as últimas referências de letras criadas
dentro das respectivas carreiras correspondentes, né? E então a gente, nesse posicionamento, a gente disse que ia pegar a proposta que o governo estava apresentando, que tinha um ganho para uma parte dos servidores, mas que a gente queria criar uma tabela própria dos servidores, e aí foi isso que aconteceu no projeto de lei. Ele separa os admitidos numa tabela própria, onde você pode ampliar o valor dessa tabela independentemente dos efetivos. Essa era a ideia. Então a gente começou a construir essa lógica aí. Esse projeto de lei segue isso, e ele contempla aquelas carreiras que não tiveram reestruturação. Por exemplo, agente de apoio, a GPP, onde tem os admitidos correspondentes, nível básico, nível médio, e também da educação. E também os engenheiros e arquitetos também tiveram a reestruturação depois e tiveram o mesmo tratamento. E ele tira, então o que esse projeto de lei nosso faz? Ele aumenta o valor dessas tabelas que já estão separadas nas respectivas leis, que são dos analistas, engenheiro arquiteto, saúde, agente vistor e GCM. E pro pessoal que é agente de apoio, a GPP, que não tem essa tabela própria, ele cria a tabela para eles com esses valores também. No primeiro momento a gente colocou o equivalente a 97%, mais aproximadamente 97% do valor final das referências onde tinham chegado aquelas pessoas que foram reestruturadas, né? Então, para trazer. O que foi discutido aqui com a Sueli, que falou assim, então que se faça, vamos distribuir em 3 anos. Nós fizemos a mesma coisa, então, nós distribuímos em 3 anos. De que forma? Nós pegamos o salário atual daquelas carreiras que já tiveram reestruturadas e falamos, nós queremos chegar aqui, que era o valor final. Então, nós dividimos a porcentagem em 3 vezes iguais. Então, a mesma porcentagem aplica e chega naquele valor final. E para aqueles admitidos com função correspondente às carreiras do nível básico, do nível médio, nós já aplicamos aquela regra de trazê-los para a última referência do nível. No caso do AGPP, seria o M10, né? E no caso do agente apoio, o B5. Né? Então, assim, que iguala todos os admitidos a partir desse ponto, e a partir dele já tem um acréscimo. Então, essas tabelas aqui que a gente está apresentando para 2018, 19 e 20, já viriam com a correção daqueles que não passaram por isso, mais um acréscimo de uma porcentagem que se repete em 2019 e 2020. Então, assim, quer dizer, se era essa a questão, ela está posta, já está construída. O sindicato já fez isso, o grupo de trabalho já fechou questão em cima disso, bateu o martelo, está ok. Então não tem mais, assim, como a Sueli falou, a lição de casa está feita. Falta agora o posicionamento do governo. Então tá bom, então vamos fazer. Porque, como a Sueli disse, assim, quer dizer, não é um processo de negociação, mas a gente já dispôs, já ao dizer assim, não, tudo bem, a gente não precisa colocar tudo de uma vez e dá para distribuir em 6 anos, a gente já disse a nossa capacidade, a disponibilidade, né, de aceitar os impedimentos colocados pela Secretaria de Fazenda, que era assim, não dá para fazer de uma vez, né, tem que se... Já fizemos. Então, assim, eu acho que está muito claro qual é de quem falta dar a palavra aí, né, ou cumprir com a palavra aí, que é achar uma solução. Acho que nós já achamos a solução, né? Então, acho que era isso, para deixar mais registrado e para entendimento de quem está acompanhando já sabe o que é isso, mas quem não está acompanhando tem pelo menos a informação agora gravada em vídeo, né? Tá bom? Só retomando também, esclarecendo, traduzindo para vocês o que o Sérgio colocou, ao longo dos últimos 10 anos, no nosso trabalho aqui de reparação para o servidor admitido, a gente já conseguiu, na administração passada, 2 pequenas vitórias, né? A primeira, que foi a questão de trazer os não estáveis e equiparar os estáveis, porque ele já não fazia mais sentido, depois de tantos anos, considerar não estável como não estável, né? Então, esse passo nós conseguimos dar nas leis que foram aprovadas na administração passada, equiparar os não estáveis aos estáveis. E o outro passo que nós conseguimos dar, e, gente, acreditem, não foi fácil dar esses passos, né? Foi muito difícil,
Mas a gente conseguiu também, porque sempre a administração colocava que o problema nosso era que nós não podíamos ter carreiras. Por que não podíamos ter carreira? Porque nosso vínculo inicial não foi através de concurso público, que foi uma regra criada depois da Lei 9.160, que é de 1980, em 88, quando veio a Constituição Federal, que dispôs sobre essa regra pétrea, né, do serviço público, que não ingressaria mais no serviço público ninguém a não ser por concurso de provas e títulos, não é? Mesmo a Constituição reconhecendo a nossa estabilidade no serviço público, coisa que não foi regulamentada no município, mas, enfim, a gente tinha esse problema para resolver, que era um problema histórico, jurídico histórico. Não pode sair do nível 1, do teto do nível 1, porque sair do nível 1 significa carreira e vocês não podem ter carreira. Então, não podia sair do nível 1, não podia mudar, enfim, tinha esse problema. Então, a gente criou essa maneira de resolver, que é assim, então, tira do quadro, nós não queremos carreira, nós queremos salário. Olha lá. Valorização salarial, salários iguais para trabalhos iguais, né? Nada justifica que a gente seja formador de quadros, que a gente trabalhe igual aos outros desde sempre, e os primeiros, né? Pioneiros, inclusive, na implementação de políticas públicas na cidade, e ganhando 1/3 do que os outros ganham. Não tem sentido a gente ganhar 1/3 do que ganha qualquer servidor hoje com 5 anos de trabalho. A gente com mais de 36 anos de trabalho. Então, colegas, nós demos esse passo, esses 2 passos importantes, que era trazer os não estáveis equiparados aos estáveis e colocar fora das carreiras uma tabela salarial dentro das próprias leis onde a gente já está, com salários valorizados até o final um salário equivalente ao final do nível 1. O grande passo que nós precisamos dar, historicamente agora, e ele tem que ser breve, ele precisa ser logo, porque a gente está morrendo, né? Somos, repito, uma categoria envelhecida, precisamos dessa solução e dessa reparação agora. O passo que nos falta dar é essa equiparação, né? Porque já não existe mais o problema jurídico, uma vez que foi construída a solução da tabela à parte, dentro da própria lei, não configurando carreira. Veja bem, não é uma tabela propriamente que conte tempo, título, nada disso. É uma referência salarial, única para cada carreira, no final da carreira, para o admitido. E com um vínculo dentro da própria lei, para garantir de que sempre que se mexa no quadro, se mexa proporcionalmente nessas referências salariais dos admitidos, certo? Muito bem. A questão orçamentária que foi colocada como dificuldade, que não podia ser o impacto inicial de uma vez, a gente também já diluiu, refez a nossa minuta de projeto de lei, dividindo isso em 3 anos, né? Consecutivos a partir de 2018, e agora estamos nesse impasse. Agora, esse GT, ele não existe tão somente para criar a solução já está criada, já está construída. Ele existe também para viabilizar essa solução, certo? Então, nós estamos esperando aqui a presença do Executivo e, na ausência deles, nós vamos ter que encontrar um outro caminho para viabilizar a nossa proposta, certo? Então, é isso, colegas. Eu vou pedir aqui à mesa que está aqui participando comigo, que decida comigo o que nós vamos fazer. Acho que já esperamos o suficiente, né? Falou que viria, que estava a caminho. Pois não, Donizete. Nosso colega Donizete quer se colocar. Vem aqui, Donizete, sente aqui. Aliás, vocês podem encerrar de falar, usar o microfone. Acho que aquele está aberto também, o fio grande aí.
eu pediria só que a gente fosse disciplinado nessa participação, certo? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço a presença do sindicato, de todos vocês. E, pelo que eu entendi, eu trabalho nessa casa e algumas coisas eu quero ponderar. É o seguinte, o presidente do sindicato falou direitinho, tudo que foi pedido para a gestão e para a prefeitura foi feito da maneira correta, que ele explicou e eu entendi. Acho que nesse momento a gente precisa de uma ajuda desta casa, da Câmara, entendeu? Tem vários vereadores que estão aprovando e acompanhando a luta de nós admitidos, que poderia assinar esse projeto de lei e junto com os demais. Por exemplo, eu não preciso da gestão dar entrada no projeto de lei para que isso ande. A gente pode pedir, por exemplo, Mário Covas Neto, que eu conheço, podemos pedir para o Jair Tato, pedir para a Soninha, e fazer, os três fazer os pedidos. Logicamente que isso vai ser submetido às comissões, né? A Comissão de Justiça, pela legalidade. Como? Mas pelo que eu presenciei a fala do presidente do sindicato, esse pleito não é ilegal. É ilegal? Está fora da justiça? Ele não é. O projeto não é ilegal. A origem da Câmara, que é considerado vício de iniciativa, ou seja, a Câmara não pode decidir pelo Executivo coisas a forma como vai gastar o dinheiro, por exemplo, com gestão de pessoal, né? Ele não pode. É por isso que assim, então cairia. Quer dizer, além do vício de iniciativa, tem outras coisas. Não, tudo bem. Então a gente precisa fazer que é o seguinte, a gente precisa ter uma definição da nossa posição, porque para a gente saber qual é o regime nosso. Porque publica uma tabela no Diário Oficial. Há outras formas de pedir apoio aos vereadores. Entendeu? Acho que há outras formas. Porque, por exemplo, dessa forma... Eu acho que eu tô só para dialogar. Eu acho que a tua ideia de que precisa ter apoio de vários vereadores, eu acho que está correto. E talvez a forma de apoio não seja essa, porque essa bate já no problema jurídico da casa. Mas se o Executivo encaminhar um projeto de lei para cá, a Comissão de Justiça também não vai... Não, isso que a gente está tentando, é isso. Esse projeto, a gente quer que a administração, o Executivo, pegue o nosso projeto e traga para cá, do jeito que está. Sim. Aí, ou que ele diga assim, olha, assim não dá, muda aqui, muda ali. A gente avalia se é aceitável ou não o que ele está propondo. Será que passa? É esse posicionamento. Aí passa. Aí eu acho que passa. Aí passa. Do Executivo, eu acho que já tem condições de passar. Não tem ninguém contra. Porque o gasto de pessoal na receita corrente do orçamento é 34%. Colega, olha, o impacto financeiro da nossa solução na folha de pagamento é da ordem de 0,2%. Isso é o impacto calculado antes. A gente está pedindo que se recalcule o impacto. Agora nós estamos pedindo para recalcular porque somos menos do que éramos. Então esse impacto ainda vai ser menor do que 0,2% sobre a folha. Isso não é impedimento, gente. Isso já foi dito, inclusive, pelo responsável de orçamento na nossa audiência pública, está gravado, documentado para qualquer um recuperar essa informação. O que nós temos que lembrar aqui é que já em administrações anteriores foi tentado por algumas vezes, em geral por iniciativa do vereador Pólice Neto, que nos tem acompanhado também desde 2007 em relação a essa questão. Ele tentou por várias vezes, inclusive quando ele era líder de governo aqui, depois como presidente dessa Câmara, ele tentou e conseguiu aprovar projetos de lei valorizando nossos salários, e depois o prefeito veta. Por quê? Porque tem esse vício de iniciativa.
é prerrogativa do executivo legislar sobre nós. A casa pode, claro, e deve, e é papel dela, apreciar, passar pelas comissões, aprovar, mas não pode ela tomar a iniciativa de fazer isso, porque não é, a prerrogativa é do executivo e não do legislativo. É isso. Olha, chegou aqui o representante da Secretaria da Gestão, o senhor Marcel, então vamos prosseguir os trabalhos, certo? Bom dia. Bom dia, Marcel. A gente queria dar início aqui à nossa reunião de hoje, com base no que aconteceu na última. Eu não estava presente, mas nós tivemos reunião do grupo de trabalho dos admitidos lá do Sindicep. Ontem fizemos um levantamento do que tinha acontecido no último período. Aliás, até a primeira questão que a gente discutiu ontem, e queria colocar aqui para que você desse um posicionamento enquanto administração, sobre o veto na lei de diretrizes orçamentárias, justamente especificamente sobre a diretriz que pede a valorização dos admitidos. Por que o do veto? Então, deixar registrado isso para que você responda. E aqui eu vou entregar para você um ofício que, na verdade, ele oficializa o pedido que já foi feito, por parte dos representantes dos trabalhadores na última reunião aqui do GT, que diante do levantamento que foi realizado pelo grupo de trabalho, mais especificamente pela Sueli junto com a Sônia, que elas pegaram aquela listagem, saiu no edital número 1 de 2017, processo administrativo 2010, 0.062.905, dígito 4, que é uma listagem dos servidores públicos ativos e aposentados admitidos pelo regime jurídico da Lei 9.160 e respectivos pensionistas. E essa listagem, identificando exatamente quem são os admitidos, foi identificado que tem 5.175 trabalhadores admitidos que seriam afetados, portanto, por essa proposta que a gente está trazendo aqui, já foi protocolada anteriormente, e esse número destoa, e muito, significativamente, 25% superior ao número que vocês têm apresentado, pelo menos até a última, 24 de julho, 6.451. Isso aí supera em quase 25%, o levantamento pelo menos de parte da prefeitura que apresentou a listagem de admitidos, que a gente entende que não deve faltar servidores ali, até porque é uma coisa importante que está relacionada com relação de INSS e prenda, aquilo que deve vir de consideração de tempo, inclusive. E aí, diante disso, e considerando que também que o GT de admitidos aqui da Câmara, esse que a gente está participando agora, deve construir soluções para que seja definitiva a situação dos admitidos, em termos da valorização que eles estão amargando aí, a desvalorização ao longo dos 30 anos, a gente está pedindo, então, a primeira coisa publicação de uma lista de admitidos pela Lei 9.160, que deveria ser afetada pela proposta de minuta do projeto de lei que a gente apresentou, incluindo os ativos, os aposentados e os sem paridade. Esse a gente sabe que não são atingidos, mas a gente gostaria de saber quantos são, e onde estão, o que são. Com indicação, portanto, do nível, da função, incluindo o número de ordem, para efeito de averiguação do número final total de servidores. Também, uma vez tendo essa listagem, a gente entende que tem uma identificação e apresentação da origem da divergência entre os dois dados. Uma diferença de cerca de 600 servidores, uma diferença grande.
E também, por fim, uma vez tendo o número correto dos admitidos, um cálculo de impacto diante da nossa proposta, que é uma proposta já diferente da anterior, que não é de uma vez, é ao longo dos 3 anos, o cálculo do impacto sobre essa base de dados já corrigida. Tá bom? Então, vou entregar aqui para você. Você protocolar, fica uma com você e a outra você assina. Ele tem caneta. Bom dia a todos e a todas. Peço desculpas pelo atraso. Bastante corrido aí. Estamos fazendo umas visitas nas DREs. E assim que sair daqui, vou para a DRE de Guaianazes conversar com os diretores de escola. Então, a gente está, nos próximos dias, bastante corrido. Ontem a gente também esteve na DRE do Jaçanã e na DRE de Freguesia do Ó. E hoje, DRE Sapopemba e DRE Guaianazes. E amanhã, DRE São Miguel. Enfim. Bem, para dar início aqui, então, só para colocar aqui, antes de ontem, eu acho, né, entrei em contato, né, com a Letícia, entrei em contato com a Sueli, né, para colocar uma questão a seguinte, né, o secretário executivo nosso da gestão, Cláudio Costa, ele manifestou interesse em participar da reunião do GT dos admitidos, né, que eu levei para ele aquele pleito, né, que saiu aqui da última reunião, de um interesse aqui do GT, né, em ter a participação ou do secretário Paulo Ebel ou do secretário executivo adjunto Cláudio Costa. Ocorre que agora cedo, né, especificamente nessa data de hoje, ele não tinha, né, nenhuma agenda. Ele propôs, então, né, amanhã, dia 4, né, sexta-feira cedo, se pudesse ser, então, né, remarcada essa reunião. Nas conversas com a Sueli e Letícia, ficou bem claro que não haveria, então, essa possibilidade, né? Então, por isso, a gente manteve essa reunião de hoje, ainda que o secretário não esteja aqui. O que não impede também, né, da gente marcar uma outra reunião em que ele possa estar aqui presente, né? A gente pode conversar isso também ao longo dessa reunião. Até porque eu também não poderia amanhã, viu, Marcelo? Tá bom. Entendi. Começando pelo veto, né, eu também soube antes de ontem da questão do veto e ainda não tive, né, nenhum detalhe sobre esse ponto, né. Quem me mandou exatamente essa questão foi o Ahmed, ele me mandou por e-mail e ainda não tive nenhum contato, assim, ainda não consegui ter contato com o pessoal do governo para esclarecer essa questão, né, que eu vou buscar e depois eu trago para vocês, informo para vocês. Conversando com a Sueli aqui também, né, a gente falou sobre essa necessidade dessa listagem, né, para que fique bastante claro essa questão desse número, né, que causou bastante polêmica, enfim, muita dúvida, aquela listagem que saiu lá no DO, né, em contraponto àquele número que eu falei aqui na semana passada, isso, no começo da semana passada, né, isso, na segunda-feira. E aí, o meu número, né, como eu expus aquele dia, ele provém da folha de pagamento, né? Então, quando a gente extrai o número ali, são todos aqueles servidores que receberam algum valor na folha de pagamento naquele determinado mês, né? Há um filtro, servidores admitidos, você coloca o mês lá, e aí você coloca os quadros que você quer. O único quadro que eu não coloquei foi o quadro de atividades artísticas, todo o resto consta lá, que dá os 6.451 servidores. A listagem que saiu no Diário Oficial,
Então, daí esse é um outro ponto que também, né, voltando na questão aqui da reunião, eu até falei sobre essa possibilidade, né, da gente adiar essa reunião, dado que 2 dos pontos que a gente ficou de trazer nesta semana estão a cargos da coordenadoria jurídica da Secretaria de Gestão. Quais são esses pontos? A análise jurídica do projeto de lei, né, e a... Oi? A análise? Isso, exatamente, exato. A nova minuta que vocês enviaram. Isso, exatamente. E de maneira oficial, de maneira, né, fundamentada ali, enfim, não apenas em conversas informais, assim como eu vinha já fazendo há algum tempo com a coordenadoria jurídica. Então, o meu pedido foi para que eles se manifestassem oficialmente do ponto de vista estritamente jurídico, né? Porque, obviamente, outras instâncias é que vão se manifestar do ponto de vista orçamentário e do ponto de vista se cabe ou se não cabe o pleito, enfim. E até agora ainda não obtive a resposta, né? Enfim, é outra coordenadoria, né? Eles têm um outro ritmo, um outro tempo, e por mais que eu peça para que tenha, então, essa celeridade, ainda não ficou pronto. E o outro ponto que dependia deles é a questão da listagem do DO, né? Que está na coordenadoria jurídica, essa questão, né? Porque se trata de um acordo da prefeitura com a União. E aí, por conta disso, né, eu tinha até pensado, falei, olha, talvez seja melhor a gente adiar essa reunião para eu já vir com esses 2 pontos que dependem da outra coordenadoria. Aquilo que depende da ART ali é a questão do impacto orçamentário, que eu estou com ele aqui, eu vou falar daqui a pouco. Ocorre que ontem eu pedi, né, para o procurador que está com essa questão da listagem, se ele não, né, poderia pelo menos enviar para mim por e-mail essa manifestação dele, mesmo que depois ele encarte no processo e me responda oficialmente, para depois eu responder oficialmente para vocês. Ele fez esse esforço, no final da tarde de ontem, ele me enviou então essa manifestação dele, posso ler aqui para vocês, e qualquer outro. Posso também, claro. Que essa manifestação dele vai constar ali no processo, né, ali no ofício, né, melhor dizendo, vai voltar ali para mim, depois eu vou, né, responder oficialmente para vocês. E qualquer outra dúvida, né, a gente volta a se conversar também. Posso ler? Bem. O Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, Sindicep, solicitou ao titular desta pasta esclarecimentos acerca do edital número 1 de 2017, referente ao processo administrativo 2010-0062-9054, publicado no Diário Oficial da Cidade, de 7/7/2017. Passo a esclarecer. O processo 2010-0062-9054 concentra as providências tendentes à celebração de acordo com a União para pôr fim ao litígio relacionado ao regime de previdência a que estão sujeitos, à luz do disposto na Lei Federal nº 9.717, de 98, e no artigo 40, parágrafo 13 da Constituição, com a redação que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional número 20, de 98, os servidores municipais admitidos, antes da promulgação da Constituição de 88, pelo regime da Lei Municipal número 9.160, de 80, e também a uma categoria de servidores que, apesar de exercerem funções permanentes, foram indevidamente classificados como, entre aspas, comissionados. Conforme informei na recente manifestação lançada no referente processo 2010-0062-9054, a concretização do acordo levará, de um lado,
a permanência dos referidos servidores admitidos e comissionados no regime próprio de previdência social do município. Em contrapartida, conduzirá à anulação pela União da dívida já inscrita e ajuizada correspondente às 18 notificações fiscais de lançamento de débito lavradas em 2004, relativas às contribuições deste universo de servidores para o regime geral de previdência social, apuradas entre 1998 e 2001. O edital publicado no Diário Oficial de 7/7/2017 enumera os servidores admitidos e comissionados que permanecem filiados ao regime próprio de previdência social nos termos do artigo 1º da Lei 14.651 de 2007. Aí vou ler aqui então o que está essa redação aqui. Artigo 1º. Estão submetidos ao regime próprio de previdência social do município de São Paulo os servidores ativos e inativos a seguir indicados que tenham sido admitidos para o exercício de função permanente, inclusive de natureza técnica, na administração direta e autárquica, sendo equiparados aos titulares de cargos efetivos para essa finalidade. Inciso 1º. Admitidos pela Lei número 9.160, de 3 de dezembro de 1980, e alterações. Inciso 2º. Titulares de cargos em comissão, exclusivamente, considerados estáveis nos termos do artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias, na conformidade do disposto em lei municipal ou ato administrativo próprio. Inciso 3º. Titulares de cargos em comissão, exclusivamente, que ingressaram na Prefeitura do município de São Paulo até a data da publicação da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, e que, em razão da natureza específica das funções por eles desempenhadas, não pertinentes à fidúcia, já foram admitidos no regime próprio do servidor efetivo por ato normativo específico expedido anteriormente pelo Executivo. Inciso 4º. Titulares de cargos em comissão, exclusivamente, que ingressaram na Prefeitura do município de São Paulo até 31 de dezembro de 2008 e que, em razão da natureza específica das funções por eles desempenhadas, não pertinentes à fidúcia, já foram admitidos no regime próprio do servidor efetivo. Então, essa é a redação da lei. Aí volta o procurador. Semelhante edital já havia sido publicado para o mesmo fim no Diário Oficial de 13 de 5 de 2011, 13 de maio de 2011, tendo sido agora republicado para correção de algumas inconsistências, por exigência da Procuradoria da Fazenda Nacional, como condição para a celebração do acordo. O levantamento dos servidores que constaram no edital foi efetuado pela Divisão de Gestão de Quadros, DRH1, que, para tanto, prestou os seguintes esclarecimentos. Agora falando sobre o número. Com base na relação de NFLDs, identificamos os servidores envolvidos. Dessa relação, extraímos todos os vínculos e períodos dos cargos exercidos em comissão e funções admitidas integrantes do RPPS. Os dados foram complementados com outro levantamento de servidores admitidos e titulares de cargos em comissão pertencentes ao RPPS no período de 16 de 12 de 98 a 31 de 12 de 2008, extraídos dos dados cadastrais do SIGPEC, resultando no arquivo que segue em CD anexo sob folhas 742. Arquivo admitidos e comissionados de 16 de 12 de 98 até 31 de 12 de 2008, mantidos regime previdenciário RPPS, conclusão. Então esse é o nome do arquivo, né? Na planilha, servidores RPPS contendo 13.961 registros. Comparamos os dados com o edital
1 de 2011, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, de 13 de maio de 2011, com o edital 1 de 2012, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, de 5 de maio de 2012, onde identificamos 4.462 registros que não constaram dos editais, cuja relação consta na planilha, não constaram no edital, o nome da planilha. Desses, 2 registros são de servidores ativos, 407 de servidores aposentados e 4.053 de servidores vacanciados. Identificamos ainda 275 registros de servidores que não possuem NFLD, conforme relação contida na planilha. Não tem NFLD, o nome da planilha. Desses, 70 registros constaram no edital número 1 de 2011, conforme planilha constaram do edital sem NFLD, o nome da planilha. Informamos também que da relação de divergência apontada pelo Ministério da Fazenda sobre folhas 507 a 568 e também do TID 158-17902, verificamos que todos constam do levantamento, sendo que 1.135 registros já foram publicados no edital número 1 de 2011, no Diário Oficial de 13 de maio de 2011. Estão em vermelho na planilha servidores RPPS e constam na coluna edital com RF, vínculo e nome. E 488 registros realmente não constaram do edital. Constam identificados em vermelho na planilha servidores RPPS na coluna edital com ND. Existem ainda 23 servidores que foram vacanciados antes de 16 de 12 de 98, porém mantidos no levantamento, uma vez que já constaram no edital número 1 de 2011, publicado em maio de 2011. Com esses esclarecimentos, proponho restituir o presente à Coordenadoria de Relações de Trabalho. Então, esse foi a manifestação do procurador da COJUR que me veio ontem, final da tarde, começo da noite. Então, não tive tempo de conversar com ele para esclarecer com mais calma e nem tive tempo também de ver com o DRH1 com mais calma também sobre esse assunto. Vou deixar essa cópia com vocês aqui e aí a gente pode voltar a falar sobre, né? Mas dá para ver que é uma questão assim que ela não necessariamente tem, né, uma ligação com a folha de pagamento ou com a base de dados que, né, a gente extrai aqui. Enfim, tem uma série de complexidades de listas, de edital, saiu em 2011, o que consta, o que não consta, em tal planilha, de 98 a 2008, inclui, exclui alguns, enfim. É uma coisa bastante específica, né, mas obviamente acho que vale a pena a gente, eu acho que passar um pente fino ainda mais. Mas, de todo modo, né, eu acho que com esse ofício aqui de vocês, acho que a gente pode esclarecer de uma vez por todas, e esse vai ser o número oficial da Secretaria de Gestão, consequentemente da Prefeitura, né? Então, a gente acaba que pode, né, dissociar da questão da publicação no Diário Oficial da cidade ali, e essa vai ficar a listagem oficial da Prefeitura, né? Porque eu posso passar para vocês, dentre alguns dias, creio eu que não leva muito tempo, né? Eu vou ter que repassar para a Coordenadoria de Gestão de Pessoas e muito provavelmente o mesmo departamento é que vai fazer esse levantamento, né? O DRH1, né? São eles que fazem esses levantamentos ali. Então, aquilo que vier deles, né, então deve estar em consonância com o tipo de critério que eles adotam para fazer. Enfim, nessa listagem eles devem ter tido algum outro critério. Com esse ofício aqui, né, a gente vai deixar bem claro essa questão da quantidade de servidores, né, mas já adianto que muito provavelmente vai estar em 6.451, já que a mesma base
que eu uso e que a gente usa na ART é a mesma base que o DRH usa também para fazer os pagamentos e para gerar folha de pagamentos e tudo mais mês a mês. Claro, claro, por favor. Gostaria só de fazer um comentário sobre essas informações. E a nossa conversa anterior com o Marcel, a respeito desse número, eu quero agradecer ao Marcel pelo esforço, né, que a gestão tem demonstrado fazer para esclarecer esse ponto. E o que eu coloquei para o Marcel, que é um rapaz novo e não conhece, nem tem obrigação de conhecer a nossa história, certo? Ele tem conhecido a partir do nosso contato. O que eu disse para ele é o seguinte, que a gente pode até chamar esse momento nosso de Cais do Valongo. Porque, verdade, porque nós estamos soterrados, né, de ignorâncias, né, sucessivas, e o nosso trabalho foi tão desconsiderado, desqualificado, enfim, que hoje nós temos que fazer, sim, seriamente e com respeito, esse resgate de quem nós somos, quanto nós somos, qual o nosso nome, qual o nosso registro funcional, né? Por quê? Porque faz parte desse processo de reparação histórica por parte da política administrativa de todas as administrações, né? Sem problemas partidários, porque essa questão é uma questão suprapartidária, é uma questão histórica, faz parte, sim, desse processo de reparação histórica da questão do servidor admitido na Prefeitura Municipal de São Paulo, esse resgate, inclusive, da nossa identidade. Quem nós somos, quantos somos, o que aconteceu com a gente, onde nós estamos hoje, isso é importante. E foi um passo importante a gestão já ter, inclusive, publicado, com esse cuidado demonstrado aqui pelo procurador, todos nós cobertos pelo sistema próprio de previdência da prefeitura, porque nós todos, gente, sem exceção de ninguém dos admitidos, todos nós fomos admitidos até o dia 4 de outubro de 1988. Certo? Nós temos esse crivo, inclusive, jurídico histórico. Não existe admitido após essa data. Todos nós somos anteriores a essa data. Nós somos anteriores à Constituição de 88. E essa história precisa ser dignificada, resgatada, reconhecida. E faz parte desse reconhecimento e dessa reparação, esse cuidado. Quando nós levantamos essa discrepância de dados, eu já tinha, mesmo antes dessa publicação em Diário Oficial, já tinha levantado essa questão com o Marcel, de dizer, Marcel, talvez essa sua base de dados, talvez, possa estar poluída. Possa estar. Né? E só tem um jeito da gente saber isso. É publicar em Diário Oficial quem são esses admitidos pela Lei 9.160. Quem somos nós? Quantos somos? Quem somos? Que função ocupamos? Enfim, eu agradeço ao esforço que a gestão tem feito nesse sentido de nos ajudar a vencer esse ponto. Porque sem isso, nós não vamos ter segurança sobre nenhum estudo de impacto financeiro. Certo? Obrigada. Pedir até que a publicação saia escrito, determinando, conforme deliberação dentro do grupo de trabalho, né? Ok. Tá bom? Tá bom. Marcel, só um esclarecimento. Na leitura do documento, tem muita informação, muito dado ao mesmo tempo, mas parece que tem uma situação de correção de débitos referente a contribuições do regime próprio da Previdência Social desses servidores admitidos. Tem alguma coisa retroativo de débito para pagamento e acerto com a Fazenda em relação a isso, nesse acordo? Ou você não conseguiu entender dessa forma ou nada nesse sentido?
Não, eu não consegui ver nesse sentido. Enfim, eu acho que foi mais um acerto, né, de outra situação. E me parece... Pela sua leitura, eu entendi que, na verdade, é o federal que cobra a prefeitura Isso. de dívida referente aos... esses caras têm que pagar para o INSS. Isso. E aí ele publica, não, esse pessoal tem que pagar para o IPREM. Isso. Né? E é isso. o que me Então pareceu anulem também. a dívida. Eu acho que eu entendi que é isso. Se tem um dinheirinho aí... Ah, não, eu não sei. Não tá nada ali na Não, manifestação. né? assim, na verdade é assim, porque a gente sabe que, por exemplo, existem algum caso de servidores que não são efetivos, e que são, acho que os próprios comissionados, ou pega o professor contrato de emergência, que eles contribuem direto para o INSS. Né? Se em algum momento da história aconteceu isso, né? E se daí, nesse caso, teria que fazer o repasse, né? Na verdade, para o IPREM, né? Sim, sim. Bem, eu acho que agora a gente pode passar para o ponto do impacto orçamentário, tudo bem ou não? Só para registrar, a pergunta do Coutinho, ela procede por causa disso, porque Sim, sim. é interessante no nosso diálogo, né? Porque assim, como a gente vai falar de impacto na Previdência, impacto nessas coisas, a gente fala assim, se tem receitas aí para advirem de outros, então por isso a pergunta. Tá, eu posso fazer essa consulta. Vou fazer essa consulta ao procurador e depois respondo a vocês também. E, Marcelo, só para deixar claro, isso aí não é impeditivo das nossas próximas reuniões, né? Claro. Se você tiver informação, não tendo, Tá ótimo. tendo, traz, não tendo. Não, Mas eu acho que a essa deve pergunta é ser interessante. uma consulta simples, né? É verbal mesmo. Quer dizer se tem ou se não tem, ou como é que é essa questão ali do débito. Aí ele me informando, eu trago para vocês sem problema, né? Não precisa voltar com essa manifestação para ele se manifestar oficialmente, tudo mais. Acho que numa conversa aí ele me explica com mais detalhes essa questão. Bem, Antes da gente passar para o ponto do impacto, estudo do impacto financeiro, eu só queria colocar, Marcelo, claro. que na sua consulta, por favor, a gestão sobre as razões de veto da gente na LDO, eu repassei para todos os nossos colegas com quem eu tenho contato, inclusive para os componentes desse GT, as razões do veto. E nas razões do veto, comparativamente a vetos anteriores, que sempre os admitidos sofreram por parte do prefeito da vez, né? A diferença é que, desta vez, o veto, me parece que ele foi mais esclarecido do que os anteriores, porque os anteriores sempre alegavam situações jurídicas, Sei. de impedimentos jurídicos, de questão de esbarrou com artigos da Constituição, ou então falava-se em dificuldades orçamentárias. Mas, desta vez, a redação do veto manifesta um conhecimento maior sobre a situação dos admitidos. Por quê? Se vocês lerem, como eu enviei para todos as razões de veto, a redação da razão de veto daqueles tópicos específicos, dentre os quais está o inciso 1º do parágrafo 2 do capítulo 2 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele diz o seguinte: olha, esta matéria é prerrogativa do Executivo e esta matéria é de natureza, olha, isso é importante, política administrativa. Então, ali tem parte da nossa identidade resgatada também nesse veto. Por isso ele não, no meu parecer, ele não é tão negativo. Porque ele reconhece, primeiro, que essa matéria é de competência dele, que ele que trata desse assunto, diz, inclusive, na razão de veto, que está tratando desse assunto, e
reconhece que a natureza desse assunto é política administrativa. Não fala de questão jurídica nem de questão orçamentária. É só isso que eu queria pontuar com você, viu, Marcelo? Então, ali, pelo que eu entendi, né, nessa razão de veto, a questão de não ter por que estar na LDO, né, por se tratar de uma ação específica, né, não seria um ponto a estar como né, diretriz orçamentária, né, uma coisa mais ampla. Enfim, seria uma ação específica, então uma questão de formalidade, pelo que eu entendi. Né? Mas vou buscar com mais detalhes, depois também venho com as informações para vocês. Tudo bem? Então, acho que o outro ponto aqui, né, que a gente ficou, que eu fiquei de voltar nessa semana, a questão do impacto orçamentário, né, já fazendo em cima da minuta de PL mais nova, né, subdividido ao longo dos próximos anos, né. Então, a proposta, ela tem início em dezembro de 2017, né, um primeiro valor, o segundo valor em janeiro de 2019 e o último valor em janeiro de 2020, né, é isso. Então, o impacto orçamentário para 2017 seria um impacto, né, residual de um mês. O impacto de 2018 seria já com a folha, né, nova de dezembro, então o ano inteiro de 2018, né, comparado com o ano de 2017. O ano de 2019, a mesma coisa, já com um novo valor comparado com 2018. E 2020, né, um novo valor pelo ano todo comparado com 2019. Só para vocês entenderem, né, isso está aqui na resposta que eu vou enviar. Enfim, eu queria só complementar, né, por isso que eu ainda não respondi oficialmente esse pedido dos vereadores Mário Covas Neto e Véspoli, porque eu queria complementar com algumas informações, incluindo essa questão dos números e quantidades e tudo mais, para responder já mais completinho, né, de uma maneira mais clara aqui. Por isso que ainda não respondi oficialmente, mas consta aqui nessa resposta o método que a gente usa para fazer esse impacto orçamentário. Vou fazer um breve resumo aqui do como é que é. Então, a gente se valeu da base de abril, né, então esses 6.451 servidores são de abril de 2017. E aí o filtro, né, por servidores admitidos, né, excluindo os servidores do quadro de atividades artísticas, que quando você filtra por admitidos, eles constam lá, né, dentro desse filtro. O sem paridade a gente mantém na base como número, mas é um impacto zero, né? Então ele mantém o mesmo valor de salário, entende? Ele não sofre nenhuma mudança de salário, né? Mas a gente consta ali porque são servidores admitidos, então em termos quantitativos a gente opta por manter, né, ao invés da gente excluir e aí depois ficar sem essa base de comparação. E aí, então, em cima dessa base, a gente tem lá a remuneração do servidor, composta por vários itens, né, uma série de rubricas. Algumas a gente exclui porque são algumas que são ou eventuais, né, específicas daquele mês, ou são, né, rubricas atípicas, e outras porque não são, né, algumas que não são, né, variáveis quando a gente mexe no padrão de vencimentos ou no subsídio. Então, por exemplo, a gente não considera 1/3 de férias em pecúnia, débitos a regularizar, débito autorizado informado, adiantamento de 13º salário. A gente desconsidera também o auxílio refeição, o vale alimentação e auxílio transporte. E aí a gente fica com a remuneração bruta do servidor, né, para fins de comparação. Vocês consideram no cálculo também o abono de permanência? Sim, também está dentro. Essa a gente não exclui.
E aí, então, né, dependendo do quadro em que está lotado, né, se é padrão de vencimento ou subsídio, a gente opera da mesma maneira. No caso do subsídio, mais fácil, porque não tem um repique, né, em outras, né, rubricas, como os adicionais por tempo, né, e outras gratificações que eventualmente tenham, né. No caso de padrão de vencimentos, que nem a gente coloca um novo valor de padrão e aí automaticamente reajusta, né, quinquênios, sexta parte e tudo aquilo que for vinculado ao padrão de vencimentos. Então, daí a gente vai ter, né, como se fosse uma nova base, né, novos valores, né, de padrão. Uma simulação, é isso? Isso, exatamente. Então, a gente tem a base original, né, então tem uma nova base, né, replicada, já com os novos valores de subsídio e padrão, e aí a gente vai ter a remuneração, que no caso aqui então, né, a gente colocou os novos valores de acordo com aquelas tabelas de dezembro de 2017, então tem uma nova remuneração bruta, né? Então a gente tem a remuneração bruta de abril de 2017, remuneração bruta de dezembro de 2017. Isso que eu queria esclarecer, Marcel, porque as pessoas estão nos ouvindo, né, e podem não estar compreendendo. É que como nós conquistamos o ano passado aqui na casa, com a ajuda dos vereadores, principalmente dos que compõem a Comissão de Orçamento e Finanças, nós conseguimos essa rubrica de R$1 milhão, que em termos do nosso gasto é simbólica, mas foi o que garantiu a gente permanecer na negociação, na conversa, nessa nova administração do João Dória. A gente tinha que incluir no nosso projeto de lei aqui, na nossa proposta de projeto de lei, o uso dessa rubrica. E o uso dessa rubrica tem que acontecer até dezembro desse ano, tá certo? Então, na nossa proposta de minuta de projeto de lei, o salário de dezembro já é, segundo o que a gente está propondo para 2019, 18, aliás. Então, incluindo a nossa rubrica, tá bom? É isso. Então, a partir disso, então a gente tem, né, a remuneração atual, né, que a gente chama, que é a de abril de 2017, e a remuneração 2017 nova, né, que é a de dezembro. E a comparação, então, daí é feito assim, a gente faz a anualização da folha de abril, né, que é a base atual, né, então 12 meses, 1/3 de férias, 13º e encargos, obviamente nos casos em que cabe, dos ativos, né, encargos e tudo mais. Então a gente faz a anualização, né, da base de abril e faz a anualização e aí faz. Então essa é a folha de 2017 atual, ou seja, aquela que seria, né, executada em 2017. A nova folha de 2017 é essa, só que com o mês de dezembro com nova remuneração. Então, o impacto de 2017 é a nova folha, considerando o mês de dezembro reajustado, menos a folha de 2017, como ela seria caso não houvesse nenhum reajuste. Então, o impacto para este ano, né, então, ativos e inativos, 13º, 1/3 de férias, encargos, é de 15.400.000 para 2017. A folha de 15.400, o impacto 2017. 2018, então, é feito o quê? Pega essa nova folha de dezembro, né, que é aquela que vai se manter, né, com o mesmo salário em 2018 inteiro. Então você pega essa folha de dezembro de 2017 e você anualiza ela, né? Você faz uma folha cheia. Então essa, com um novo salário, por 12 meses, 1/3 de férias, 13º encargos, você pega essa folha cheia de 2018 e compara com a folha de 2017, já com o reajuste, né? Então dá um impacto de 81 milhões para 2018. A folha de 2019
já tem um novo vencimento, né, novos valores a partir de janeiro de 2019. E aí compara 2019, ano cheio, com 2018 já com aqueles valores. Impacto de 53 milhões para 2019. 2020, novos valores, né, para janeiro de 2020, comparado com o de 2019. Então, esses impactos que eu estou pondo aqui são impactos orçamentários anuais, ou seja, em relação à folha do ano anterior, já realizada com os novos valores, quanto de aporte eu tenho que fazer, né? Então, dá 63 milhões em 2020. 15, 81, 53 e 61. Isso. E esse aqui, né, já com os novos valores, que antes era 97%, agora, né, 100%. Aqui. Lembrando que aquele outro impacto, 158 milhões, era um impacto anual, né, então Sim. de um ano, comparado com uma folha sem nenhum reajuste. O que se traduz no seguinte: o pedido da Secretaria da Fazenda em relação ao orçamento foi atendido, porque o pedido era para a gente diluir esse impacto, tá certo? Ele está diluído, ele só é maior, inclusive no ano de 2018, porque no primeiro ano a gente teve o cuidado de equiparar os não estáveis aos estáveis e, em cima dessa equiparação, aplicar o mesmo reajuste para todo mundo. Então, o impacto maior mesmo é para 2018, por conta desse ajuste primeiro da igualdade entre nós, para galgar a igualdade com os demais, tá certo? Bom, e outra coisa que eu queria levantar aqui, Marcelo, é se é possível a gestão levantar o impacto desse valor, em relação à folha de pagamento da prefeitura. Porque nós fizemos um cálculo primário. A despesa de pessoal primário, deve estar em torno de 17 bilhões, fechou no ano passado, 16 e alguma coisa, quase 17, eu acho. Né, a despesa de pessoal como um todo, né, da prefeitura, está até no site da Secretaria da Fazenda, vocês podem encontrar lá no RGF, né, relatório de gestão fiscal. Aí vocês pegam lá o último quadrimestre, vai ter já a despesa consolidada, né, do ano passado. Sim. Deve estar quase 17 bilhões. Então, vocês pegam esses valores e fazem o quanto que dá em termos de despesa de pessoal como todo da prefeitura. E esses dados já, de alguma maneira, assim, a gente está estudando a questão, já foi repassado para a Armed, Marcelo? Então, eu expus para ele, já coloquei já, e já coloquei também para o nosso gabinete da Secretaria de Gestão já. E aí até tem uma coisa para falar logo na sequência. Por favor, Sérgio. Antes de você falar, eu fiquei um pouco surpreso com o impacto de apenas um mês. Tudo bem que é um mês com um 13º de um dozeavos, né? Que só tem impacto de um dozeavos. O impacto em dezembro de 15 bilhões. Desculpa, 15 milhões em relação ao impacto total do ano de 2018, de 81 milhões, é uma diferença muito grande. Ou você está comparando só o mês? Não, o de 2017 é assim, a nova folha de 2017 comparado com a folha atual que será realizada. Tudo caso bem. Não haja nenhum reajuste. Tá. E de 2018 é em relação a folha já com impacto só de dezembro. Só dezembro. É a folha de 2018 versus a folha de 2017, já considerando o reajuste em dezembro. Então, é a folha 2018 comparada com a nova folha 2017. Mesmo assim, eu imagino que 12 meses e com 13º cheio em 2018 dá 81 milhões. E um mês em 2017 dá 15 milhões, eu acho que tem alguma coisa que não tá, a proporção tá desproporcional, tá um sexto, né?
mais de um sexto. É que o salto que é dado agora, ele é maior, né? O salto de onde se está hoje para esse patamar de 2017, o salto é maior do que comparado... Então, mas o salto do ano inteiro de 2000, por isso que 81 depois vai baixando. O salto de 2018, de 81 milhões, em relação a 2017, né, já é o salto, já pegando o impacto maior de início daquelas pessoas que não foram inicialmente colocadas estáveis com não estável, né? Não estáveis com estável. E a gente entende por que 81 é maior que os anos seguintes, que o ano seguinte. Agora, eu estou falando comparando um mês de impacto com 12 meses de impacto. Eu ainda não entendi. É porque a diferença que tem no salário de hoje com o aumento que vai ter é maior que o de dezembro com o aumento de 2018. Essa alegação só faria sentido se você pegasse os 12 meses de 2017 com o salário novo. Não é assim que é feito o impacto. É os 11 meses de salário velho, Isso. mais um mês de salário novo, e comparado com mais 12 meses de salário novo. Isso, exato. Então não bate. Se fosse 11 meses, 12 meses com 12 meses, aí você fala assim, não, tudo bem. Né, 81 é uma redução. Né, ele não dá o impacto total. Mas assim, não é isso. Você compara com os 11 meses da base de abril, o 12º mês com a base nova, a situação nova, e aí você pega 2018, soma 12 meses na situação nova e subtrai o resultado anterior. Dá 81 milhões. É muito discrepante dos 15 milhões na minha cabeça. Pode ser que você me convença que não, tem um motivo. Por causa... Pra falar aqui. Porventura, esses valores, Marcelo, 15 e 2017, o Sérgio coloca realmente, aí 2019 2020 também tem uma redução em 2019, sobe um pouco depois de 2020, então de 81 vai para 53, depois 63. Até pensei que pudesse ser uma expectativa de eventual aposentadoria ou que não tem paridade. Não, eu isso aí mas também não é porque depois sobe, não entendi. É porque os índices são iguais, só que o índice já sobre um valor maior, né? Então, pega o valor de 2018, você aplica 15% um determinado salário sobre o valor de 2018. No ano que vem você aplica mais 15%. Esse 15% sobre 15%. Então, ele é nominalmente maior. Então daqui dá para entender. Não entendi os 15 milhões de 2017. Entendi. É que eu não estou com os cálculos aqui subdivididos, né, com muitos detalhes, né, mas posso trazer também lá para vocês. E daí consta qual que é o impacto sobre a folha, qual que é o impacto sobre férias, qual que é o impacto sobre encargos, qual que é o impacto sobre 13º, né, terceiro, subdividido, assim. Então posso mostrar também para vocês, que eu vim só com os dados consolidados aqui, né? Mas posso colocar também, até posso encartar aqui nessa resposta aos vereadores para vocês terem esse acesso sem problema. Bem, então acho que em termos do impacto é isso, né? Então ele já considera, né, os novos valores que vocês colocaram na minuta de PL mais recente que vocês enviaram, né, já considerando então essa questão do escalonamento do impacto orçamentário. Bem, eu acho que um outro ponto aqui, ó, então, dos pontos que a gente ficou, né, de tratar aqui, né, a questão, né, do diário oficial, da listagem, né, tá com vocês a cópia, posso pegar ainda mais detalhes lá. Esse era o ponto 1 da reunião anterior. Ponto 2 era a questão da análise jurídica do PL, que ainda está na coordenadoria, né, jurídica da Secretaria de Gestão. Outro ponto, impacto orçamentário. A resposta ao ofício, né, que eu vou encartar já esses novos impactos e vou, né, mandar aqui para os vereadores. E aí um outro ponto que tinha ficado, né, o quarto ponto que eu falei na reunião anterior, que deu bastante polêmica, foi a questão do relatório final do GT, né? Eu propus na reunião anterior de que a gente
né, com base nessas informações todas, né, nas dúvidas todas, se as dúvidas todas tivessem sido já sanadas, a gente já encaminhar para confecção de um relatório final do grupo de trabalho dos admitidos aqui, com vista a fechar então esse trabalho mesmo, né, concluir, né, com base nessas reuniões todas, com base nessas informações todas, e a gente então, né, submeter esse relatório final ao governo, né, para apreciação das secretarias, né, e para uma né, reunião posterior, né, em que a gente faria o debate mais do ponto de vista de negociação, ou se dá para chegar naquilo, se não dá, até que ponto iria, enfim, o que é que daria para ser feito ou não, com base nesse relatório. Vocês colocaram que achavam que essa proposta era ruim, que já queriam que no GT mesmo, né, que o GT não chegasse ao fim, né, sem uma conclusão, sem uma resposta do governo, né, que se não se concretizasse o GT sem antes ter um parecer do governo, né? Só esclarecendo, Marcel, a nossa questão não é que esse GT ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo, ele foi criado com o objetivo de realizar uma solução para a questão do servidor admitido. Isso não se esgota com qualquer que seja a resposta que que a gente possa obter, certo? Então, esse relatório ele não está vinculado ao fim do trabalho desse GT. Esse GT, você e o Armed são convidados desse GT, Sim. nessa etapa de trabalho desse GT. Se a gente precisar continuar brigando político-administrativamente pela nossa proposta, nós temos caminhos para continuar lutando. Sim, E a claro. nossa base de apoio é esse grupo de trabalho, Claro. dentro desse espaço. Então, é só isso que eu quero esclarecer, que esse relatório, e qual que seja a resposta que o governo possa dar, não está vinculado à continuidade ou não desse GT. O que condiciona a existência desse GT é a existência de uma solução. Enquanto essa solução não acontecer, esse GT tem muito o que fazer. Eu queria complementar, Marcel, que eu acho que é isso, mas tem mais uma coisa. Eu acho que o GT, bom, primeiro ele foi construído a partir de uma audiência pública com um posicionamento muito claro do governo da possibilidade de achar soluções, né? Então ele não é uma criação, né, uma pressão que vocês cederam, vocês, eu digo, a administração. Eu acho que houve um comum acordo ali que tivesse esse GT para, vamos assim, achar a viabilidade, fechar e se encerrar esse GT sem um posicionamento do governo sobre a viabilidade, que é só um posicionamento nosso, que assim, o posicionamento do governo é assim, olha, assim está muito pesado, que o governo se manifestou, ok. Né? Aí não é negociação, não é um processo de negociação. Aí os sindicatos, os trabalhadores falam assim, não, então tá bom, isso aqui é uma ideia de como fazer essa divisão, né? Assim, agora precisa ter, a gente fecha, isso aqui é uma proposta, mas não tem um posicionamento do governo, não sai daqui com um posicionamento do governo, posicionamento de viabilidade da Secretaria de Finanças, dizendo assim, não, isso aqui, olha, tem alguns ajustes para serem feitos, aí a gente vai para a negociação, para fazer o ajuste, puxa para cá, estica para lá. Senão a gente encerra aqui, para mim a gente mata o processo. Né? Porque para a gente, a Sueli falou, um suporte é a Câmara, porque está dando visibilidade, está dando, né, um posicionamento do governo. A gente não quer perder essa possibilidade, a não ser que a gente saia com uma coisa concreta, um posicionamento concreto. Não é isso, mas é isso. Né? Assim, nós vamos ver de um jeito, mas vamos ver de outro, né? Assim, porque senão a gente vai para a negociação e assim e também vai para a negociação, a gente perde também o apoio dos vereadores que tem na Câmara, que é fundamental para esse processo andar. Né? Eu acho que agora a gente eu não gostaria que a gente encerrasse assim. Entendi, não, tudo bem. Então, eu até coloquei isso, né, na reunião
anterior, e assim como coloquei também, né, na primeira reunião em que participei, que na minha visão o GT tinha por objetivo, né, buscar soluções, assim como o Sérgio falou, soluções para essa questão dos servidores admitidos, então, né, encontrar caminhos viáveis, né, juridicamente, orçamentariamente, enfim. E que na minha concepção de grupo de trabalho se concretizaria com um relatório final, né? E após isso seria submetido ao governo para apreciação e manifestação de até que ponto iria. Até citei aqui a questão do GT dos agentes vistores, né? Que a gente fez no ano retrasado, em que também teve esse amplo debate sobre a carreira, sobre limitações, sobre salário, sobre produtividade, né, e várias reuniões, né, com participação da Secretaria de Gestão, Secretaria de Subprefeituras e o SAVIM, né. E aí constou no relatório final, né, a proposta do SAVIM, né, quais as manifestações de que aquilo não ia dar e tudo mais. Aí chegou no limite que eu falei, encerramos aqui com o relatório, né? Que, se não me engano, saiu em DO também na época, mas foi amplamente divulgado lá também. E aí a gente chegou num acordo de que, olha, a partir daqui a gente vai para a mesa local de negociação dos agentes vistores, e lá a gente negocia com base nisso tudo que foi debatido aqui. Eles concordaram, a gente foi para a mesa, ainda passou mais algum tempo e a gente chegou no acordo. No ano passado saiu a lei de reestruturação da carreira dos agentes. Tinha um parâmetro do governo? Parâmetro do governo? Isso, porque tinha um posicionamento para trabalhadores e tinha um posicionamento do governo. A negociação foi para chegar no... Não, teve um ponto de que a gente falou assim, ó, essa proposta inicial inviável, né? Então vocês têm que apresentar uma nova proposta. Acho que tal como a gente fez aqui, assim, né, de que em uma vez só não tem como, então vocês vieram com a proposta de parcelamento, até como a gente já tinha colocado aqui, como seria talvez o passo mais viável. Enfim, mas, né, diante dessas colocações todas, eu entendi o ponto de vocês, coloquei, né, explanei todas essas questões para a Secretaria de Gestão. E trago aqui, né, o Cláudio que traria, né, o nosso secretário executivo adjunto que traria essa palavra, mas já trago, né, por conta de a gente não ter alterado a data, enfim, né, mas ele que viria para falar sobre isso, mas ele falou, não, Marcelo, você tem a palavra da Secretaria de Gestão, pode manifestar para eles qual que é o posicionamento do governo. Então, assim, diante daquilo tudo que a gente já colocou aqui, né, diante dos impactos todos, né, diante da situação financeira do município, né, que vocês sabem é bastante delicada no ano de 2017, né, o governo não tem condições de atender ao pleito neste ano. Por algumas razões, né, que a gente já expôs aqui, por algumas razões que eu já expus aqui, né, que já foram expostas na mesa central e mesas setoriais, principalmente na questão de limitação orçamentária mesmo, no seguinte sentido, né, o orçamento de 2017 teve as receitas superestimadas e despesas subestimadas, né? Então, né, quando foi feito esse orçamento, quando se aprovou esse orçamento, se previa um tanto de arrecadação que não vem se concretizando ao longo de 2017. Né? Então, você vê mês a mês ali, está abaixo daquilo que era esperada a receita. Por outro lado, as despesas, né, foram subestimadas, as despesas vêm se mostrando acima daquilo que estava no orçamento, ao ponto de que, como o próprio secretário da Fazenda expôs na mesa central, termos para 2017 uma previsão de gap, né, de ato orçamentário, de déficit, né, entre aspas assim, de 7 bilhões de reais. Então a conta não está fechando para 2017, então estão sendo
feitas uma série de medidas, né, estão sendo já tomadas uma série de medidas para que caiba a despesa dentro das receitas que vêm sendo arrecadadas. Diante disso, há uma cautela do governo em relação a reajustes salariais no ano de 2017, a chamamento de concurso, né? Vocês estão vendo aí que a gente está com muitas vagas de concurso para serem, né, chamados, convocados, e nem todos estão sendo chamados, convocados. Tem uma cautela por parte do governo para chamar de acordo com a capacidade orçamentária do município. A mesma coisa em relação a reajustes salariais, né? Há uma cautela bastante grande e recentemente a gente informou na mesa central de que a revisão geral anual de 2017 e 2016 se mantém em 0,01%, né? O avanço que foi o possível, né, neste ano, foi aquele que a gente também já colocou na mesa central, que foi o reajuste de 10% no auxílio-refeição e 12% no vale alimentação, né, como um início, né, talvez muito provável, de uma recuperação desses dois benefícios, se a gente conseguir manter, né, esse nível de reajuste, a gente chega ao final de 2020 em um outro patamar, já que estamos reajustando em quase 3 vezes a inflação, né? A inflação em torno de 3 e pouquinho, né? A gente está reajustando em 10 e 12. Então esse foi o possível, né, para ser feito diante desse quadro mais complicado orçamentário de 2017. E a palavra então aqui do governo é a seguinte, né, que neste momento o governo não tem como se comprometer, né, em assumir esses reajustes, essa proposta, mas que está aberto à negociação, ao debate, a voltar daqui a um tempo para ver, dadas as finanças do município, para ver se as finanças conseguem absorver esse reajuste. Por hora, a gente fica inviabilizado de assumir esse compromisso. Marcelo, eu vou passar para a Sueli em seguida, mas eu quero deixar registrado aqui algumas coisas que eu tenho colocado nas mesas de negociação, na mesa central. É público nos informes do sindicato, inclusive para a categoria, inclusive para a atividade que a gente está chamando para a semana que vem, que o que tem na grande imprensa sendo utilizado com a palavra déficit é quando você tem um negativo, né? Superávit, quando é positivo, déficit é negativo. Por isso que eu falei entre aspas, né? É que eu ia falar então, gap. Eu acho bom entre aspas, porque é entre aspas mesmo. Não, é um gap orçamentário, um hiato orçamentário. Quando você começou a falar, eu falei, acho que eles vão usar a palavra gap. Eu acho que vocês têm mais cuidadoso, é menos político, né? Mais técnico. Você falar gap é a diferença entre o que se esperava e o que aconteceu, né? Então, frustração de expectativa. Dados reais, o orçamento, as receitas esse ano, pelo menos até abril, a gente precisa atualizar agora de junho, né? Em julho, o Diese vai fazer isso, mas até abril a gente tinha uma receita igual do ano passado, acrescida quase a inflação. E agora, despesa, economizou-se bastante dinheiro com as medidas que o governo tem tomado em todas as áreas de congelamento e cortes, né? Inclusive, o Diese levantou, são dados da gestão, tão públicos, etc., um caixa de 8 bilhões até 30 de abril. O Agora disse que já estava em 12 bilhões, o jornal Agora. Não justifica a palavra déficit. Quer dizer, por precaução está se guardando bastante dinheiro, né? Eu não vou entrar no debate dos cortes públicos, acho que tem outros espaços para a gente fazer isso, mas é assim, que eu acho que é importante a gente colocar o debate nesse ponto, porque ainda que a gente vai discutir 2017 como
baixa expectativa, nós estamos falando de uma porcentagem aqui dentro de despesa com pessoal, que é uma porcentagem bem pequena, né, que está dentro até da expectativa de crescimento inflacionário que já está se manifestando na prática. Né? Houve um crescimento da receita acima, aliás, dentro da margem que é a inflação de 3 e pouco por cento. Né? E nós não estamos falando de um aumento da despesa que é superior a isso. Então, e se a gente vai falar de 2017, a gente pode deixar até suspenso, deixar fechar 2017, mas a gente não pode abrir mão, porque nós estamos falando de dezembro, janeiro. Janeiro a gente pode falar assim, nós estamos falando do orçamento do ano que vem, nós estamos falando de aportes, de verbas, e isso para fazer a reparação que é necessária fazer. Então acho que a gente tem que fazer uma conversa a partir daí, porque senão a gente... uma resposta dessa, eu estou entendendo que assim é unilateral, né? Assim, a gente não vai, a gente continua a conversa. Eu acho que a gente tem que conversar em cima dos dados reais, inclusive do orçamento. Vou passar para a Sueli, que eu tenho certeza que ela quer se manifestar. Deixa eu só falar um pouquinho nessa questão, né? A palavra mesmo é gap, hiato. Né? Então tem uma receita e uma despesa. Tem um gap que a conta não fecha, né? Por conta disso que eu falei, receitas superestimadas, despesas subestimadas, conta não fechou. Eu coloquei entre aspas, até falei aqui na minha fala déficit, mas já retiro para não criar nenhuma polêmica, para não criar mal entendido. Então é isso, é gap, é hiato mesmo. Bom, Marcel, isso só referenda ao que eu falei antes, né? Não tenho nada a acrescentar ao que já coloquei aqui. A função desse grupo de trabalho é realizar uma solução para a questão da reparação do servidor admitido, né? Viabilizar. Para nós, a gente entende que esse GT ele deixa de existir no momento em que o executivo encaminhar aqui para casa um projeto de lei no sentido de fazer essa reparação. Então, eu acho que nós vamos ter que sim continuar conversando. Né? Você está devendo para a gente uma série de providências, aí a questão do número não está resolvida, a questão do número dos servidores admitidos. Esse cálculo foi feito novamente em cima da mesma base e a gente ainda não esclareceu a discrepância desse número. E também a questão, assim, nós estamos tratando de uma questão política administrativa, né? Então, no seu empenho e no empenho do Armed de participar desse grupo, trazer informações, trabalhar em cima de dificuldades, é uma questão técnica administrativa. Agora, a questão política, nós vamos ter que ver com os nossos apoiadores aqui na casa, né? Como é que nós vamos encaminhar essa dificuldade política. Porque nós sabemos bem, Marcel, isso, ninguém aqui é criancinha, né? Todo mundo está aqui há pelo menos 30 anos no serviço público, e a gente sabe que quando existe vontade política, o dinheiro aparece. Quando existe vontade política, o dinheiro aparece, né? Quando aparecem essas dificuldades, é porque está havendo algum problema na interlocução política da questão. Então, a questão técnica não esgota o nosso assunto. Isso que eu estou dizendo. Se você continuar, e seria muito bem-vinda a sua contribuição sempre nesse grupo, trazendo respostas, números, pareceres, posições, mas o nosso GT tem uma faceta política também que nós vamos ter que discutir entre nós aqui e os nossos apoiadores na casa, como é que nós vamos conduzir essa questão, certo? Bem, eu peço mais uma vez, né, desculpas pelo meu atraso, e eu vou ter que sair logo, porque eu estou indo para Guaianazes agora, então é uma bela de uma caminhada aí, né? Vamos marcar uma próxima encontro? E aí o seguinte, então, né, proponho que, como eu ainda tenho algumas coisas, né, para trazer para vocês, né, eu trago aqui numa próxima reunião, e aí, assim, eu acho que a gente já pode ir, né, já caminhando para a gente tentar já
né, formatar mesmo, enfim, esse relatório final aqui, independentemente de que a gente continue a negociação ou não, ou alguma coisa assim. Né? Mas a posição do governo é essa e, por enquanto, né, não tem mesmo outras alternativas para colocar aqui. Bem, a gente pode marcar, acho que daqui uns 15 dias, talvez, ou não pode ser? Porque daí tem um tempo hábil das coisas ficarem prontas, a gente amadurecer as coisas. Né? Pode ser? Eu vou ter que sair bem correndo aqui. É que eu preciso ir mesmo, viu, pessoal? Pode ser. Pode ser. Alô? Não é, então. Você tá onde? Tá, não, então. A gente se encontra ali no Matarazzo, então. Eu tô de guarda-chuva aqui. Pode ser, então, tá bom. Você passa aqui na frente, então, por favor? Tá bom, então. Tá, obrigado. Beijo. Quando ficar melhor para vocês? É 24? Pode ser? 10 horas? Pode ser, 24 às 10. 24 às 10. Prometo fazer o esforço para chegar aqui às 10 mesmo aí. Claro. Peço desculpas mais uma vez. Né? Tudo bem, Marcelo, mas eu só pediria para você aguardar só mais um instantinho, porque parece que tem colega nosso querendo encaminhar algum questionamento para você. Tá bom. Tá. Só para entender, só fazer a pergunta muito clara. A dificuldade do governo, que dá a entender da administração atual. Qual dificuldade? Isso, eu tenho uma palavra. O colega aqui só colocou que essa posição do governo reflete as dificuldades da administração pública, mas não reflete a posição em relação ao pleito dos admitidos. É isso que ele acho que quis dizer. Quer dizer, tecnicamente, administrativamente, nessa posição do governo se traduz uma posição orçamentária, técnica, genérica, né? Genérica. Ela não é uma posição em relação ao pleito dos admitidos. Acho que é nesse sentido que você quis dizer, né? Para complementar, é assim. Eu pararia. Tudo. Só para falar, porque eu não vou prolongar mais, só dizer o seguinte, que o governo, através dos seus representantes, eles vendem dificuldade para ter facilidade. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a gente traduziu o seu questionamento, né? É isso. Vende-se dificuldades para poder justificar, para ter o quê? Essa é uma discussão lá em outro fórum, tá? É isso. É isso então, pessoal? Muito obrigado. Até dia 24, então, às 10 horas da manhã. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Bom trabalho lá. Obrigado. Leonardo. Obrigado. Bom dia para vocês também. A gente poderia ir lá no espaço externo, a gente conversava com eles. Nós vamos até o espaço externo, a gente sobe aqui, sai aqui,